Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha quem veio fazer companhia hoje pra gente. Minha última gatinha que eu não apresentei ainda. Né, bebê? Né? Essa é a Julieta, gente. Apresentei já Capitu, Picuta e essa é a Julieta. Fala oi pra eles. Olha, bebê. Não quer falar hoje? Não? Vontade de matar, gata. Enfim, galera, vamos lá. A gente vai falar hoje de tipologia argumentativa, porque vocês me ouvem falar sobre argumentos, 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 argumentos. O que é isso? O que é isso? O que são esses argumentos? O que é que eu tenho que colocar nesse bendito texto dissertativo, né? Então vamos lá, vamos entender o que é isso, né? Então, argumento, recurso discursivo que tem por finalidade defender a tese e conquistar a adesão do interlocutor. Então, primeiro de tudo é isso. É um recurso que você tem por finalidade defender a sua tese, o seu ponto de vista, certo? Vamos lá. Lugar da argumentação numa estrutura ortodoxa, tá? Geralmente, isso vem no desenvolvimento, tá, gente? Ó, a estratégia escolhida no parágrafo introdutório para a apresentação da tese orienta o percurso argumentativo do texto. Então, se você coloca um argumento lá, já é uma ideia, uma estratégia que você vai escolher para defender a sua tese. Tese, lembrando aqui o ponto de vista que você vai ter diante daquele texto dissertativo, argumentativo. Tá? Vamos pensar aqui, e eu sempre gosto de falar que a estrutura de uma dissertação em si, né, ou de um texto dissertativo, vamos fechar aqui um pouco mais para a dissertação, eu sei que nós não vimos ainda, mas eu já quero fazer um panorama para vocês. No artigo de opinião também tem isso, tá? Então, você primeiro ali, se fosse ver o artigo de opinião, você tinha uma contextualização, uma exemplificação que eu falei ali para vocês, né? Então, na dissertação é a primeira partezinha da introdução. Vamos pensar que o primeiro, não parágrafo, mas o primeiro período que você vai ter ali, né? Período de um ponto a outro. Então, eu sempre digo que é muito bom vocês colocarem já uma informação extra, que é o argumento, tá? Então, para defender o seu ponto de vista, certo? Se você vai defender um argumento positivo para aquele tema, você vai buscar argumentos, informações que sejam positivas para aquilo e argumentar em cima disso, tá? Isso na introdução. Na tese, então, no desenvolvimento é onde você vai ali realmente defender seu ponto de vista. Então, é ali que você vai ter que ter a maior quantidade de informações extras, de argumentos para defender o seu ponto de vista, tá? Ali no Enem, essa ideia de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações e fatos e opiniões em argumentos em defesa do seu ponto de vista. Então, é ali que você vai defender e colocar o maior tanto de argumentos possíveis, quantidades de argumentos possíveis, para defender a sua tese, que está na sua introdução. Cortei meu dedo. E depois, né, mais uma coisinha aqui, ó. A argumentação direciona o caminho para a conclusão, tá? No Enem, óbvio, você vai ter que colocar uma proposta de intervenção, né? Você vai ter que solucionar aquela problemática ali. Nos outros vestibulares, e eu quero que você preste atenção aqui, segundo ano, que vocês sempre vêm perguntar para mim isso. Professora, nos outros vestibulares, não só de segundo, tá? Já vi gente de terceiro, pré-vestibular, enfim. Coloca, eu não sei fazer outro tipo de conclusão, senão Enem. Gente, nas outras conclusões, é só no Enem. Presta atenção. Só no Enem, gente, que você vai ter uma proposta. Nos outros, é uma conclusão analítica. Quando formos falar de conclusão, eu vou falar para vocês como é que faz. Mas é só uma retomada, é só uma última análise que você vai fazer naquele texto. No Enem, sim, uma proposta de intervenção. Certo? Até aí, tudo bem? Vamos passar, então. Continuando. Quais são as duas estratégias argumentativas? Primeiro, você precisa persuadir ou convencer. Ó. São escolhidos os argumentos que produzam um efeito de subjetividade, apelando então para a emoção. Aqui a gente vem bastante num raciocínio lógico, tá?
você vai apelar ali para uma emoção e tal, enfim, vai relacionar essa estratégia. Convencimento, aqui não. Aqui você vai dar uma ideia de razão. Então, você vai trazer fatos que comprovem a tua tese. Às vezes tem uma estatística, às vezes vem um ponto de vista numa ideia de autoridade, uma lei sobre aquilo. Então, aqui é uma ideia então que produz a razão, que é a ideia de convencer. É tipo aquela coisa que contra dados e fatos não tem argumentos. Então, aqui você vai ter a ideia de razão, certo? Vamos continuar então. Quais são? O que então você vai trazer para o seu texto, segundo ano? O que é? Primeiro de tudo, olha o nome dos argumentos ali, ó. Argumento por autoridade. Citação literal ou paráfrase de ideias de especialistas. Pessoas de reconhecido saber. E aqui é interessante, quando a gente fala, por exemplo, de autoridade, quando você vai falar sobre educação, você vai pegar pessoas que falem de educação, que trabalhem na educação, que trabalham na educação. Se for um texto falando sobre economia, você vai pegar pessoas que trabalhem na economia, tá? São autoridades especialistas ali mesmo da área, certo? Então, cuidado, porque às vezes a gente pega uma pessoa que não tá naquela área em si e cita. Então, aquela pessoa não é tão autoridade. Salvo engano, assim, às vezes quando a gente pega que encaixa bem uma citação literal, como ele está dizendo ali, encaixa bem aquela citação, até vai, mas a gente tem que tomar cuidado para que não desmereça e tal aquela ideia do tema, da temática que está sendo discutida, certo? Depois, argumento de consenso, citação de provérbios, máximas da sabedoria popular, pensamentos compartilhados pela coletividade, músicas, a gente entra aqui, tá? Entra música, entra filmes, né? Entra séries, tá? Então, essa ideia de consenso, você citar alguma coisa que tenha sempre a ver com o tema, você não pode, gente, esquecer do tema. Não adianta você citar alguma coisa que seja uma citação literal, que seja ali uma autoridade, ou que seja de consenso. Cuidado, porque aqui você tem que sempre tem que ter a ver com o tema. Então, não tem uma citação coringa. Até tem algumas que você pode encaixar em diversos temas, mas não tem uma específica para todas, tá? Seria até ridículo da minha parte chegar aqui e falar para vocês uma ou duas, porque não encaixa. Existe uma e outra que encaixa para diversos, mas assim, cuidado, tá? Para não cair no clichê, é isso que eu tô dizendo, tá? Tipo Kant, a educação não é mais do que o homem. Eu nem lembro mais a citação, mas é muito clichê, no Enem aparece muito, tá? Argumentos de provas concretas, citação de dados estatísticos, valores percentuais, referências numéricas. Os dados são os dados estatísticos. Aqui, então, como eu disse para vocês, às vezes não. Contra fatos não tem argumentos, né? Então, você citou aquilo e aquilo. Óbvio, e aqui é interessante dizer que quando você cita o dado, você cita valores percentuais ou referências numéricas, isso tem que vir a partir de fontes. Você tem que citar essa fonte também de onde você tirou isso, porque você não pode tirar da sua cabeça. Entendeu, queridos? Não dá para tirar da sua cabecinha, dizer que 17% da população faz tal coisa. De onde você tirou isso? Da sua cabeça? Não dá, certo? E o último ali, raciocínio lógico, refere-se à articulação das ideias, seu encadeamento lógico da progressão do raciocínio, garantindo coerência e conclusão. É interessante dizer que nessa parte aqui, gente, do raciocínio lógico, você também pode trazer fatos históricos aqui, porque você vai trazer a ideia ali de fazer um encadeamento lógico nessa ideia, tá? Então, é aqui que você vai poder trazer também a ideia do raciocínio lógico. Tá bom, gente? Certo? Era isso. Esses são os recursos argumentativos. Eu trago para vocês, então, exemplos disso, tá? Exemplos. E trouxe para vocês 2 temas que a gente vai falar um pouquinho aqui, que é o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E vocês vão ver aqui na sequência que existe diferença entre abuso e exploração sexual, tá? Então, aqui a gente tem um argumento de datas aqui, né? Que nem eu falei para vocês ali da ideia de história também e a ideia de prova concreta também, né? Não é estatística em si, mas existe uma data específica. Então, você diz que dia 18 de maio é o dia do combate
a exploração sexual de crianças e adolescentes. E aqui eu quero trazer para vocês o porquê dessa data, certo? Em 1972, se eu não me engano, uma menina, ela foi raptada de casa, abusada, estuprada, drogada, carbonizada, enfim, fizeram um horror para ela. Acho que é Kailane Campos, se eu não me engano, é o nome dela. E foi nesse dia 18 de maio. E hoje a gente celebra. Quando fala celebra, numa ideia de exploração é uma coisa muito complicada, né? Mas é uma ideia de lembrança. Vamos pensar assim, uma lembrança nesse crime brutal que aconteceu com essa criança. Se eu não me engano, ela tinha 8 anos, tá? Depois pesquisa direitinho para ver se são essas. Mas existe essa história. Os criminosos nunca foram presos porque eles eram do alto escalão da política. E isso aconteceu no Espírito Santo. Certo? Então eles nunca foram presos. E daí eles, no ano, agora não vou me lembrar direito a data, mas teve um ano que eles quiseram colocar o nome de um desses criminosos, né, como nome de rua, e não deu certo, porque a galera se revoltou, a população se revoltou, e hoje a rua se chama Kailane Campos, e não o nome do carinha lá que fez, dos carinhas, na verdade, que foram vários desses criminosos que fizeram isso, né, com ela. E por isso, então, dia 18 de maio. Depois, eu trago para vocês 3 videozinhos muito bacaninhas. Eu quero que você pause a aula agora. São curtinhos, tá, gente? Pausa a aula agora para você ver esses videozinhos aqui bem bacanas que vai falar... São campanhas, na verdade, né? De combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. São bem bacanas. O primeiro é do Ministério Público, né? Ali. O segundo é também uma campanha, depois lá de Pernambuco, e o terceiro também é uma outra campanha. É muito bacana, tá? Os videozinhos são muito bacanas, são muito legais. Aqui, gente, existe um argumento por definição, tá? Então, ele vai dizer pra gente o que é um abuso e o que é uma exploração. O abuso, ele vai ser sempre, pode ser dentro da família. Geralmente tá? Quando a gente fala em abuso sexual, infelizmente tá ligado muito perto a pessoas que aquela criança conhece, tá? Então, pode ser dentro ou fora da família. Acontece quando o corpo de uma criança ou de adolescente é usado para satisfação sexual de um adulto, com ou sem o uso da violência física. Desnudar, tocar, acariciar as partes íntimas, levar a criança a assistir ou participar práticas sexuais de qualquer natureza também constituem características desse tipo de crime. Então, é o abuso. Tem uma ideia ali de levar ao sexo, né, de levar ao estupro essa criança, né? A exploração, ela também tem essa ideia, só que ela tem a ideia de comércio. Então, essa criança é explorada sexualmente, ela vende o seu corpo e tem uma pessoa que tá ali para receber por ela. E é interessante dizer aqui também, gente, que essa criança, ela não a criança, ela nunca é prostituta, ela é prostituída. Alguém a prostitui, porque ela não tem ainda ela não é meio que dona, né? Segundo o Estado, né? Pelo Estado, ela não é dona do seu corpo. Então, aqui, ela é prostituída. Então, ela não tem a ideia de criança prostituta, ela é sim prostituída, certo? Então, vai sempre ter a ideia de exploração do comércio do sexo, a pornografia infantil, que existe muito, né? A exibição e espetáculos sexuais públicos ou privados, né? Que, infelizmente, existe. Quando a gente fala de exploração sexual aqui, eu trago também um documentário que se chama Anjos do Sol. É a história da Maria, que é uma menina que mora no interior do Nordeste e ela é vendida pelo seu pai para trabalhar. O pai não sabe, né? Mas ela é vendida para trabalhar num bordel. E aí ela era virgem e a virgindade dela foi colocada a leilão. Então, quem desse melhor, quem pagasse melhor, levava, né, a virgindade dessa criança. Ela tinha 12 anos na época. É um documentário e é uma história real, certo? Depois disso, a gente traz aqui, olha só, que interessante é esse aqui, a Constituição Federal. Então, aqui a gente tem argumento por autoridade, tá, gente? Então, a gente tem aqui uma lei, né? A gente tem prova concreta, e por autoridade também, né? Porque é uma lei. Enfim, então a gente tem a Constituição, o artigo, o parágrafo 4º, depois o Código Penal, que também tem de menores aqui, né? O artigo 218. Então, vai falar aqui o que é, e pena
para aquele ato de exploração ou ainda de abuso sexual, tá? Então, aqui a gente tem a lei falando disso, certo? Depois, olha só um dado, ó, dado estatístico aqui, ó. Brasil, 11º no ranking de abuso e exploração sexual infantil, segundo o Relatório Mundial Fora das Sombras, de janeiro de 2019. Envolve, então, 40 países. Olha só como a gente tá ruim, né? Como a gente tá ruim nesse ranking. Então, de 40 países, o Brasil é o 11º. Então, ó a fontezinha aqui para vocês, tá? Aqui também tem o segundo a BBC, vocês estão vendo que eu tô colocando sempre as fontes aqui, tá? Então, meninas são as vítimas primárias dos abusos sexuais, os meninos são negligenciados, porque fala-se muito pouco, né, das crianças abusadas sexualmente e tal, dos meninos, enfim. É claro que a massiva, muito mais meninas são abusadas sexualmente, mas os meninos também são, tá? Não dá pra gente deixar de falar. Aqui eu trago para vocês a Operação Luz da Infância, certo? Que foi uma operação que acontece desde 2017. Ela tem muito, né? Ela teve, eu tenho a quarta aqui, até a quarta parte, né? Até a quarta, o decorrer disso. Então, o que era essa Operação Luz da Infância? Era uma operação que visava, né, ali aprender também os conteúdos e tal. Então, eram vídeos e imagens de bebês sendo molestados, então faziam parte desse material. Até dá um negócio ruim na gente quando a gente fala nisso, né? Então, vamos lá. Tinham bebês sendo molestados ali embaixo, o último, né? Isso é inadmissível. Então, não é a roupa que se usa, né, gente? Vamos pensar mesmo nisso, né? Não é a roupa que se usa para um estupro, né? Tem até um museu, se eu não me engano, na Holanda, que tem as roupas de mulheres que foram violentadas sexualmente, foram estupradas. Então, são calça jeans, roupinha de criança, roupas. Não é a roupa que estupra, é o estuprador que estupra, né? A roupa que você veste não tem nada a ver com o que você não tem culpa, certo? Não tem culpa. É uma coisa absurda quando falam isso e eu fico muito perplexa, porque realmente não é porque você tá com uma saia ou você tá com um short mais curto que aquilo tá convidando a algo, né? Vamos ser um pouquinho mais conscientes daquilo que a gente fala, porque você tá trazendo uma ideia de culpa e a gente não tem culpa, né? A vítima, a gente gosta muito de frisar que a vítima não é culpada e a roupa que ela usa também não. Quem tem culpa é quem estupra, quem violenta essa pessoa, certo? Depois, ó, trago para vocês então a sequência aqui. Então, ó, dia 20 de outubro foi a primeira, depois a gente tem dia 17 de maio de 2018 a segunda, 22 de novembro de 2018 a terceira e a quarta parte aqui, dia 28 de março de 2019, tá? Então aqui você tem muitas coisas para pegar como informação, tá? Então, ali na última, por exemplo, a operação, então, deflagra 26 estados no Distrito Federal e resultou no cumprimento de 266 mandados e 141 pessoas presas por exploração e abuso de crianças e adolescentes. E aí vem vídeos, né, pornografia infantil, enfim, tudo isso junta, né, e consegue fazer ali um processo. Aqui também embaixo você pode ver a fonte de onde tudo isso está sendo tirado, tá, galerinha? E também força-tarefa. Gente, tem muita coisa, eu não vou ficar falando todos eles para vocês, eu quero que vocês leiam, tá? Mas aqui também, ó, a força-tarefa condena o Ministério da Justiça, condenada pelo Ministério da Justiça e de Segurança Pública, envolve policiais civis e a Polícia Federal de 14 estados e o Distrito Federal, contando com a participação de 656 policiais. Então, a luz da infância, né? Então, conta com esse tanto de gente aqui. Agentes de 6 países estão cumprindo simultaneamente mandados de busca de apreensão. Então, não é uma coisa só do Brasil, existe uma coisa ali também de outros países, certo? Aqui existe também o Dia Nacional de Combate, como eu disse para vocês ali, né, no dia 18 de maio, a gente começou por ele, certo? A corrida ali, enfim, é uma informação extra, é uma coisa interessante também de se trazer ao seu texto, tá? É um argumento, é o seu, como a gente fala, a sua ideia, né, o que você traz ali sobre a temática,
Aqui também tem uma outra informaçãozinha, certo? Uma outra informaçãozinha que vai falar, sabe? Para a Procuradora da Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Heloísa Eluft. Aqui é um argumento, gente, por autoridade, porque ela é uma procuradora. É preciso informar e educar para uma vida saudável. Acima de tudo, é importante criar um ambiente no qual a sexualidade seja algo natural, sério, necessário e prazeroso, sem tabus ou preconceitos. Então, aqui ela defende uma ideia, né, de que onde essa criança está, a família, onde essa criança. Isso tem que ser falado, por quê? Porque às vezes a criança nem sabe, né, o que está acontecendo com ela. Enfim. Continuando aqui também o programa Criança Protegida. É bem bacana você citar isso, também é uma ideia de informatividade, né? É o seu repertório sociocultural, certo? E, por enquanto, nessa parte de exploração, são essas as informações que eu trago para vocês. E aí, o outro, eu falei para vocês que são 2 temas, a epidemia de suicídio no Brasil. Então, vamos falar um pouquinho também, 2 temas pesados. Por que eu escolhi isso, né, gente? Eu sou bem doida, né? Enfim, vamos lá. Já tá aqui, vamos continuar, tá? Aqui a gente tem uma música, como eu disse para você, que dá para colocar lá, tá? Uma musiquinha bacana para você trazer como informação extra. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. 32 pessoas cometem suicídio no Brasil. Né? E aí temos um projeto aqui. Falar pode mudar tudo. Aqui a gente tem o Setembro Amarelo, que vai falar que a cada 45 minutos um brasileiro tira a própria vida. Então, o setembro, né, foi escolhido ali como para deixar mais fortes as campanhas para valorização da vida. Isso tem que ser bem falado, certo? Então, aqui também tem um argumento por prova concreta. A gente tem aqui algumas outras falas, né? Depressão, suicídio e tabu no Brasil, um novo olhar sobre a saúde mental. E o estudo Ibope Conecta. Aqui vai falar um pouquinho sobre essa ideia de depressão, né? E aqui também, de novo, um site para você olhar. E aqui tem os tipos, né, de suicídio que acontecem, né? Existe, né, o risco de morte intencional. O suicídio, então, quais são, né? Primeiro de tudo, suicídio altruísta. Por uma causa tida como nobre e importante. Então, pessoas se suicidam, sei lá, por causa de um bem maior. Enfim. Suicídio fatalista. A pessoa já está doente e, para abreviar o sofrimento, ela se mata. Existe uma morte já prevista. Suicídio anômico, o sujeito sente que a sociedade em seu entorno está degenerada, então a pessoa não acredita mais nas instituições, não acredita mais no mundo e se mata. Suicídio último egoísta, que eu acho que é o que a gente mais conhece, por motivos pessoais, como a depressão, nos transtornos de personalidade, de borderline e explosiva, como outros transtornos psíquicos. Então, esse aqui eu acho que é o que a gente mais conhece, tá? Depois, a lei 13.819 é uma lei que fala sobre a política, né, nacional de prevenção e automutilação e de suicídio. Então, a gente tem uma lei 13.819, tá? Então, lembra ali, né, que existe uma lei que previne isso, não é uma lei. Quando a gente fala de suicídio, é sempre uma coisa de valorização da vida, tá? Então, a gente tem aqui também uma ilustração, né, fictícia, vamos pensar assim, né, porque é um quadro, tá? Continuando aqui, e para finalizar ali, 2 citaçõezinhas, uma do padre Fábio de Mello e uma do delegado-geral da Polícia Civil de Minas Gerais, que já está aposentado, Jefferson Botelho Pereira. Então, tem 2 citaçõezinhas que você pode trazer, como eu disse lá, também como forma de argumentação. Certo, pessoas? Então era isso, vimos as tipologias argumentativas, trouxe para vocês muitas informações, muitos argumentos. Eu acho que agora vocês ficaram um pouco mais familiarizados com o que é isso, o que é argumento, o que é informação de fora, né? Então, eu acho que vocês ficaram um pouquinho mais a par disso tudo. Beleza, queridos e queridas? Então, beijo, até mais.